Irmãs e irmãos, graça e a paz. Que bom poder encontrá-los por meio desta ferramenta digital. Nós que estamos nesse período muito difícil, em confinamento, tendo que nos encontrar por outros meios, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente em meio a essa pandemia que tem assolado o nosso país e o mundo. Eu quero nesse momento orar com você, depois compartilhar uma palavra, e a minha oração é que essa palavra seja renovadora e inspiradora para a sua vida nesses tempos difíceis. Vamos orar? Deus amado, nós nos colocamos na tua presença, nós te louvamos pelo privilégio de poder nos encontrarmos como igreja, como comunidade da fé, mesmo, Senhor Deus, não sendo presencial, por meio dessas ferramentas digitais, que a tua graça seja conosco, que o Senhor nos abençoe nesse tempo, Senhor Deus, de celebração, nesse tempo cultico, Senhor Deus, que nós queremos dedicar ao Senhor, por este meio, Senhor Deus, digital. Sei com a tua graça de nós, a tua igreja, Senhor Deus, que está em diferentes espaços, reunidos nesse momento nos seus lares, ó Pai. Rogamos-te isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero convidá-las a lermos juntos a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 91, que é alvo de nossa reflexão nesse dia. Vamos à leitura? Ouçamos a leitura da palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavés e escudo. Não assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Não se diga que morramos.
Amém. Os Salmos, eles são textos muito lidos pelo povo de Deus ao longo da história humana, sobretudo no enfrentamento de momentos difíceis, né? E esse Salmo em especial, ele tem um impacto e também uma experiência muito íntima e particular na vida do povo de Deus. Antes de nós nos aprofundarmos no Salmo 91, é importante compreender que os Salmos, eles são cânticos, ou melhor dizendo, orações litúrgicas, orações que eram cantadas pelo povo de Deus, tanto individuais quanto também coletivas, e também utilizadas também em sua adoração no templo. Ao longo da história, as experiências narradas pelos Salmos, elas foram tomadas pelo povo de Deus como também experiências comunitárias do povo cristão. Porque, afinal de contas, o livro de Salmos ele fala de realidades, situações que têm a ver com o nosso cotidiano, com realidades que toma todos nós ao longo da história, e não importa, né, o momento que nós estamos vivenciando, os Salmos falam de coisas muito específicas, coisas muito particulares de cada um de nós, homens e mulheres de Deus, que confiamos e temos a nossa fé firmadas no Senhor, né? O livro de Salmos fala, por exemplo, de alegrias, fala de dores, fala de vitórias, fala de conquistas, mas também fala de derrotas. O livro de Salmos fala de experiências comunitárias bem-sucedidas, mas também fala de conflitos, fala de dores. E diante de todas essas experiências, o livro de Salmos também nos aponta e nos orienta como que a fé pode nos ajudar a vivenciarmos esses momentos. Momentos felizes, momentos difíceis, momentos de conquistas, momentos de derrotas, momentos de alegrias, momentos de dores, momentos de inseguranças, como o que nós estamos vivendo nesses dias, dado a essa pandemia que tem assolado o nosso país e também assolado o mundo. Bom, dito isso, vamos então às lições que nós podemos aprender e tirar desses salmos. Antes, porém, apenas um destaque ainda importante é que o Salmo 91, ele descreve a vida de alguém que está passando por momentos muito difíceis na sua vida. Provavelmente o salmista estava enfrentando uma perseguição, uma luta, e esta realidade estava trazendo a ele bastante angústia. Nesse momento, ele se refugia na casa de Deus. Afinal de contas, em algum momento da história, os templos também eram espaços e lugares de refúgio, lugares de segurança àqueles e aquelas que passavam por alguns momentos difíceis. Lembrando que o templo, muito mais do que dimensão física, também tem uma dimensão também, eu diria, metafórica, como lugar de acolhimento que Deus oferece a cada um de nós. Então, não vejo aqui o templo apenas como uma dimensão física, mas também como esse lugar metafórico da casa de Deus, esse lugar que representa a segurança que todos nós procuramos em Deus, esse ser extraordinário e transcendente que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. O salmista procura encontrar amparo na casa de Deus, e ao lado do sacerdote, ele pode meditar sobre o momento que está passando, as realidades que ele tem tocado a sua vida, e pode nesse momento enfrentar essas realidades de inseguranças e temores de modo diferenciado para a sua vida. Vamos então às lições. Que lições esse texto pode trazer para nós nesse tempo que temos passado? Tempo de pandemia, tempo de confinamento, tempo de insegurança, de medos e temores que nos assola as nossas vidas? Bom, a primeira lição que nós aprendemos desse texto tem a ver justamente com algumas coisas que nós já falamos, né? Esse salmo, ele é extraordinário, é maravilhoso, porque ele fala dos temores, dos medos que tomam a vida de todos nós, homens e mulheres, sejamos nós seguidores ou não do Senhor. Todos nós temos medos, todos nós temos
temores. Então esse salmo é um salmo extraordinário porque nos permite pensar sobre estas realidades, né? As realidades dos temores e medos que tomam a vida humana. Aqui nesse texto nós podemos verificar isso a partir das expressões laço, peste, terror, seta, mortandade, que assola, segundo o salmista, ele de dia e de noite. E também por outras expressões que aparecem mais adiante no Salmo, como pedra, como também o leão, como a serpente, realidades que apontam para perigos, para situações de conflitos, de aflição que tomava a vida do salmista e que pode também tomar as nossas vidas. Hoje nós temos sido tomados pelos temores desse medo, desse vírus que tem tocado a nossa sociedade. Mas frequentemente nós temos muitos outros temores, né? E eu diria que nesse momento que nós estamos passando, essa pandemia tem evocado não só o medo da enfermidade e da morte, mas outros medos também que assolam as nossas vidas. E isso requer de nós algumas atitudes. O salmista, diante dos medos e dos temores que o assolavam, nos mostra o texto, ele não paralisa. Ele, amparado na sombra do Altíssimo, encontra sustento em Deus para poder enfrentar aqueles medos e temores da sua vida. Nos apontando aqui uma lição muito importante para as nossas vidas, né? Desse modo, o salmista nos mostra que, frente aos medos e também os temores, podemos contar com a presença sustentadora e ajudadora de Deus para enfrentarmos os tempos difíceis. Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos livra e é aquele que nos sustenta em tempos de calamidade. O salmista, em meio aos seus conflitos, em meio às suas lutas, em suas calamidades, encontra paz, encontra sustento, encontra orientação para a sua vida, amparado à sombra do Altíssimo. Que nós, nesse tempo de pandemia que nos assola, possamos realmente encontrar amparo nos cuidados de Deus. Ainda antes de nós avançarmos, uma questão também importante é que aqui o salmista fala sobre temores que assolam durante o dia e durante a noite. Na casa, ou seja, na tenda e no caminho. Isso tem a ver com a integralidade da vida humana. Os temores, eles não pedem, né? E não tem hora e nem lugar para acontecer. Pode acontecer durante o dia, pode acontecer durante a noite. Os nossos medos e temores podem nos tomar, seja dentro das nossas casas, ou tendo que seguir o caminho fora de nossas casas, né? No caminho fora de nossas casas. Muitos, nesse tempo, têm tido que ficar em casa, e muitos têm sido tomados pelos temores dentro da sua casa. Outros têm sido tomados pelos temores quando estão no caminho, né? Quando estão aí indo para o trabalho, ou alguns quando têm que sair da sua casa para ir comprar, fazer compras. Mas eu repito, seja em que momento for, seja em que situação for, Deus nos oferece o seu sustento, a sua força. Não precisamos nos paralisar frente aos temores que nos tocam. Deus é uma presença sustentadora, animadora, que nos traz paz e nos fortalece em meio aos nossos temores. Esse é meu desejo sobre a sua vida nesse momento, amém? Mas também o texto nos fala que, além de Deus ser esse que nos sustenta em meio aos temores, Deus é aquele descrito no Salmo como quem nos oferece um refúgio. Refúgio e fonte de segurança e sentido em meio às inseguranças. Como eu falei, muitas imagens aparecem aqui de Deus no Salmo 91. Nós podemos ver nesse Salmo a imagem de Deus como o Altíssimo, Onipotente, a imagem de Deus como libertador, ave protetora e guerreiro. Mas uma das imagens que aparecem bastante evidentes aqui é a imagem de Deus como refúgio e fonte de sentido em meio aos tempos de insegurança. Esses dias que temos vivido têm sido tempos muito difíceis, tempos de insegurança. Porém, podemos nos amparar à sombra do Altíssimo. O salmista,
ele nos mostra que muitas vezes, nesses tempos de insegurança, a gente fica sem saber aonde se localizar. Porém, Deus é aquele que nos ajuda diante das realidades as mais adversas da vida. E aqui eu quero destacar uma coisa importante. Prevalece no imaginário evangélico, na leitura deste salmo, uma visão de que esse salmo é um salmo que nos oferece proteção, que Deus é aquele que oferece proteção para os filhos e filhas dele, e porque Deus oferece proteção, nem um mal vai suceder aos filhos e filhas de Deus. Não é esta a realidade que o salmo quer demonstrar. Num contexto maior, o que o texto quer nos apresentar é que Deus é fonte de segurança e sentido para os filhos e filhas de Deus, pois apesar das realidades que nos toca, nós, porque estamos amparados e segurados em Deus, amparados e segurados no Deus que é a nossa fortaleza, nós podemos nos sentir seguros, nós podemos nos sentir em paz, nós podemos nos sentir verdadeiramente aliviados e renovados na nossa fé e esperança, porque temos Deus como nossa fonte de sentido, como nossa fonte de segurança maior, apesar de que as realidades de insegurança nos rodeiam. Como nos fala um outro salmo, o Salmo 23, essa confiança em Deus como fonte de sentido e amparo nos permite enfrentar momentos difíceis. E que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, sabemos que a presença de Deus nos ampara e nos sustenta, nos ajudando a enfrentar essas realidades as mais difíceis e inseguras que sejam. Que Deus, nesse tempo de luta, de confinamento, esse tempo de enfrentamento desta pandemia, dê a você a segurança e a certeza de que a sua vida está amparada nos braços do Senhor. Que a sua vida está amparada sobre a sombra do Altíssimo. Essa segurança nos ajuda a não nos paralisarmos frente ao medo, frente à insegurança, frente aos temores. Nos ajuda a continuar caminhando e sendo fonte de sentido e horizonte para aqueles que estão em nossa volta, nossos familiares, nossos vizinhos, nossa comunidade onde moramos e também a nossa comunidade de fé. Que nesse tempo que a gente não tem sido permitido a gente estar juntos, que nós possamos, inclusive por esse meio aqui, nos ampararmos juntos, recobrados sobre a sombra do Altíssimo em Deus, renovarmos nossa fé e sermos instrumentos de Deus também para poder ampararmos a vida de outras pessoas que, quem sabe, estão nesse momento paralisados pelo medo e pela insegurança. Continuando aqui, além de nos permitir pensar sobre os medos e temores, e além de nos pensar sobre a imagem de Deus como aquele que nos oferece refúgio e fonte de sentido, esse salmo ele recobra de importância no sentido de mostrar também para nós a importância da nutrição, da fé e da espiritualidade nos momentos difíceis. Vejam vocês, como dissemos, o salmista, ele não nega os medos, ele não nega os conflitos, ele não nega os temores. Todavia, ele demonstra que nós podemos enfrentar esses tempos difíceis de uma forma diferente em que aquele e aquela que não tem a Deus enfrenta. Ele nos mostra que nós podemos enfrentar esses tempos com a segurança, amparados debaixo da mão e dos cuidados de Deus, a partir da fé que nutrimos no Senhor. Isso é valioso porque nos mostra que o medo e o temor pode ser sim uma realidade paralisante. Mas aquele e aquela que teme ao Senhor, que nutre no Senhor uma fé autêntica, uma fé responsável, uma fé segura,
não se paralisam diante do medo, das inseguranças. Conseguem suportar esses momentos, amparados pela força e a graça de Deus, porque alimenta a sua fé, alimenta a sua espiritualidade na presença do Senhor. Por isso eu quero animar você, meu irmão e minha irmã, que quem sabe está recluso, e quem sabe está tendo que sair da sua casa para ir trabalhar nesse momento, ou que às vezes quando tem que sair para fazer compra, fica inseguro. Nesse momento, né, meu irmão e minha irmã, que você possa também alimentar a sua espiritualidade. Daí a importância da oração, da importância de nós experimentarmos a adoração, cantarmos louvores ao Senhor nesse momento. Isso anima, renova a nossa fé. Ler a palavra de Deus, esta que é a fonte de toda a segurança. Veja só, nós lemos um versículo e esse versículo está nos animando nesse momento. Então não pare nesse momento de alimentar a sua fé, de orar, de cantar, de ler a palavra de Deus. É uma oportunidade também nesse momento de nós aproveitarmos para fazermos os cultos nos lares. Nós reclamamos tanto, né, da falta de tempo, que não temos tempo para isso, para aquilo. Agora é a oportunidade que nós temos de poder, como família, orarmos mais, exercitarmos a espiritualidade, temos nosso culto familiar e também de explicitar a nossa fé, né? Momento de nós expressarmos uma fé concreta com os nossos vizinhos, com a comunidade que nós fazemos parte. É a oportunidade de nós pegarmos o telefone, ligarmos para alguém que está passando por tribulação, dificuldade, algum medo desse momento, orarmos com essa pessoa, compartilharmos a fé. É um tempo de testemunho da graça e da presença de Deus nos momentos difíceis, não só para a nossa vida, para a nossa família, mas também para os nossos amigos, para as pessoas que nós convivemos em nosso cotidiano, agora à distância, né, dada a questão do confinamento. Liga para o seu amigo, ligue para a sua amiga, liga para alguém que você está sabendo que está muito angustiado e ore com essa pessoa. Alimente a fé, não só sua, mas também de outras pessoas. Enfim, concluindo, que Deus abençoe as nossas vidas. Que assim como o salmista encontrou amparo em Deus nos momentos difíceis em que ele enfrentou, possamos também encontrar nesse tempo de confinamento, nesse tempo de enfrentamento dessa pandemia, fé, esperança, sustento vindo da parte de Deus, para passarmos também e enfrentarmos esses momentos difíceis que temos vivido. Deus abençoe vocês. Estou com a saudade de abraçá-los, de poder desejar graça e paz pessoalmente, mas nós não estamos podendo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um abraço. Vamos nesse momento, então, orarmos ao Senhor. Deus abençoe vocês, que a palavra de Deus continue alimentando as suas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, graças te damos pela bênção, a oportunidade de podermos olhar para a Tua palavra e, como comunidade de fé, refletirmos sobre ela. Sustenta-nos, ó Deus, nesses momentos difíceis que temos passado, assim como o Senhor Deus sustentou a vida do salmista, ó Deus. Pai querido, obrigado por o Senhor ser esse Deus presente em nossas vidas, não só nos momentos felizes, mas também, ó Deus, sobretudo nos tempos difíceis. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas nesse momento. Nos sustenta como comunidade de fé. Nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus sustente a sua vida em nome de Jesus. Amém. Se a fé por vezes falta,
importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, vou olhar ao meu piloto, este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, creio em sua direção. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Deus abençoe vocês. Espero que a gente possa passar logo esse momento e possamos nos encontrar. Recebamos a bênção. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo convosco seja. Sim, convosco seja meu irmão, minha irmã, com sua casa. Sim, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, seja com você, com aqueles e aquelas que estão trabalhando, cuidando das vidas, nos trabalhos e serviços essenciais, médicos, policiais, tantos outros profissionais. Sim, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sustente essas pessoas e sustente a Igreja de Cristo nesse momento. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.